Olá, caro aluno, tudo bem com você? O nosso conteúdo do momento é práticas pedagógicas em filosofia. O que se tratam práticas pedagógicas em filosofia? Para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando, a gente vai separar esses três termos aí. Primeiro de tudo, o que são práticas? Certo? O que isso se refere? O que esse termo significa quando a gente vai pensar em ensinar filosofia? Em educação, em vida, o próprio termo filosofia e também pedagógicos. É importante a gente ter claro que quando a gente fala de práticas, os métodos e os conteúdos eles são inseparáveis. Isso significa dizer que isso requer uma série de decisões para que eu possa efetivar a minha prática, certo? Então, quando eu vou pensar, os meus métodos eles são inseparáveis daquilo que eu penso como conteúdo, daquilo que eu quero, que eu desejo transmitir, ensinar para os meus alunos. Além disso, quando a gente fala do termo filosofia, a gente precisa considerar alguns elementos. Primeiro, alguns aspectos sobre a filosofia. Ela é pensada como um espaço de construção de conceitos. Para além disso, o papel da filosofia na escola é de ampliar o modo de pensar, de viver e também de ensinar, de se relacionar com o mundo e com as pessoas. E por isso a gente também precisa pensar em tipo de ensino, como é que isso acontece. Quando a gente vai pensar em construção de conceitos, esses conceitos eles precisam estar relacionados com a formação ética e política do cidadão. Quando a gente pensa nessa ampliação do modo de pensar, a gente pensa em dois aspectos, que são eles. Primeiro, esse emaranhado de relações existentes na sociedade. Na nossa vida cotidiana, a gente está sempre se relacionando. O Foucault ele chama isso da microfísica do poder. Porque existem constantes relações de poder, que são na microfísica, na microrealidade, a gente está sempre tendo alguma relação de poder, o pai com o filho, o professor com o aluno, o namorado, a namorada, são emaranhados de relações que precisam ser pensados para além daquilo que é aparente. Para além disso, a gente precisa pensar também as problemáticas sociais e urbanas. A filosofia ela já nasce como uma forma de pensar a cidade. Ela surge lá na Grécia já com esse papel de pensar como é o funcionamento da cidade, a política, a ação, a ética humana, o comportamento dentro da vida na cidade. E, portanto, a gente precisa começar a pensar aí alguns aspectos lá relacionados àquela prática. O professor ele se obriga aí, então a tomar pelo menos uma dessas três decisões. A filosofia ela pode ser, né, apenas um debate sobre a realidade. Como é que o professor vai se comportar nesse momento? O professor vai se comportar simplesmente chamando os alunos para discutir problemas da realidade. Então, ele não necessariamente vai ter contato com o texto filosófico, mas ele vai levar o aluno para discutir apenas os contextos da realidade. Ele vai pegar, por exemplo, o problema da política nacional. Vamos supor aí o caso do impeachment e da situação da corrupção no Brasil, e vai levar isso para discutir, não necessariamente à luz do texto filosófico, mas leva isso para gerar um debate com os estudantes em sala de aula. Um outro aspecto é o professor que vai utilizar a história da filosofia. Em geral, esse é um professor que trabalha muito mais com livro didático, centrado em fazer com que os alunos aprendam os conceitos, as teorias dos filósofos ao longo da história da humanidade. Essa é uma forma de ver a filosofia. Isso não quer dizer que essas formas estão erradas. É importante a gente considerar que elas carecem, contudo, de uma maturidade, uma vez que fica sempre pendente aí um lado desse fazer filosófico. Se por um lado, quando eu trabalho a história da filosofia, eu vou trabalhar os conceitos, as teorias dos filósofos, os contextos em que eles elaboraram essas teorias, pode ser que esse espaço careça aí de uma discussão
desses saberes que foram construídos historicamente com a realidade que eu tenho hoje. E ao mesmo tempo, quando eu penso apenas no debate sobre a realidade, eu corro o risco de me centrar só nisso e esquecer de relacionar isso com os saberes que a humanidade construiu ao longo dos últimos séculos. Outra forma de pensar o ensino da filosofia é como através da relação entre textos e contextos. A gente colocou uma bimplicação, porque os textos e os contextos eles se relacionam. Afinal, o saber do filósofo ele foi construído ao longo da humanidade, sempre procurando oferecer respostas para a realidade em que o filósofo vivia. São respostas sistemáticas, conceituais, voltadas para isso. Então, essa relação ela envolve diferentes aspectos. Um aspecto crítico, uma crítica sobre a realidade, a começar por como é que essa crítica acontece. Primeiro, a partir desse olhar para a realidade, da meditação. E ela não fica só na meditação, não é só olhar o mundo. Mas para além de olhar o mundo, eu vou procurar desvelar essa realidade. O que está por trás desse véu da realidade aparente imediata? O filósofo, portanto, ele é um sujeito que está sempre admirando, certo? Em profunda admiração com a realidade. Eu comparo esse termo da admiração com a pessoa que vai morar numa cidade nova. Ela consegue perceber pontos de referência que as pessoas que moram ali não percebem. Por quê? Porque ela passa por um processo de admiração do que é novo e cria esses pontos de referência, enquanto as pessoas que já estão ali há mais tempo, elas não conseguem perceber porque aquilo já é uma vivência do dia a dia delas. Então é preciso que o comportamento filosófico ele passe por isso, está sempre admirado diante da realidade. E não só admirar-se dela, mas dialogar com ela de forma apaixonada, questionar, levantar questionamentos sobre essa realidade, oferecer respostas, colocar em suspenso, certo? Levantar questionamentos sobre essa realidade, sobre os comportamentos das pessoas nessa realidade e imaginar possíveis possibilidades. A gente tem um exemplo de Platão que pensou a república, uma forma de governo que os mais sábios eram os governantes. Como é que isso seria possível? Isso era o que acontecia na época de Platão? Não, isso não era o que acontecia. Contudo, o que a gente tem de informação é que ele pensou a partir do momento em que ele levantou os questionamentos aí sobre essa realidade que ele vivenciava, que ele percebia. Ele achou que essa seria uma solução interessante. Então, ele criou problemas a partir disso, percebendo que se a forma de governo que estava não funcionava muito bem, e que se de repente os filósofos, as pessoas mais sábias, governassem, a gente poderia ter uma sociedade diferente, uma sociedade melhor. Então, a partir dessa problematização da realidade, da imaginação de Platão, a gente consegue, por exemplo, hoje ter um texto, uma criação de sentido aí, da realidade escrito por Platão, que nós chamamos aí de a República. Só para citar uma questão mais contextual. Bom, então a gente vai passar aí para a parte pedagógica. Então, quando a gente vai falar no elemento pedagógico da questão, a gente envolve dois elementos. Primeiro, as visões, certo? E as ações pedagógicas. Quando a gente fala em visão pedagógica, quando a gente vai falar em visão pedagógica, a gente está falando precisamente de duas visões, na verdade. Que visões são essas? Por um lado, a visão reprodutora da realidade, ela apenas vai repetir o que acontece já na sociedade, e a visão transformadora, que é a pretensão de transformar a realidade em uma coisa diferente. É importante a gente pensar esse um outro aspecto, que é pensar a educação como uma possibilidade não de transformar a realidade em si, mas de transformar as pessoas que são sujeitos históricos capazes de transformar essa realidade. Quando a gente vai pensar em ações, a gente tem três aspectos. Quais são os três aspectos da ação pedagógica?
obviamente, o planejamento, a execução da aula e a avaliação do resultado. Quando a gente fala, primeiro a gente vai precisar falar sobre o planejamento. Né? Então, vamos começar um pouquinho diferente. O que precisa ter numa aula para ela funcionar? O que precisa ter na aula para que ela funcione? Para que ela seja interessante para os alunos. Primeiro de tudo, além do conteúdo, eu preciso ter que esse conteúdo faça sentido, que ele se comunique com o aluno que está ali presente, certo? Tem que fazer sentido, tem que despertar o interesse do aluno, ele tem que se interessar por aquilo. E como é que ele consegue fazer isso? Quando faz sentido para a realidade que ele vive hoje. Então é preciso que os conhecimentos que estão sendo abordados pelo professor se relacionem com temas atuais. A partir disso, é preciso que o aluno se sinta desafiado diante dos conteúdos que ele encontra em sala de aula. Não tem nada mais chato do que você ir para um lugar que você não se sente desafiado. Então, o desafio pedagógico ele é muito importante para a aprendizagem. O que nos faz realmente ter deslocamentos de aprendizagem quando a gente se sente desafiado a fazer um esforço para esse deslocamento. E tem oportunidades para isso, né, para que esse deslocamento possa acontecer através desses desafios. Seja aí o professor utilizar-se das redes sociais, em que hoje o aluno passa bem mais tempo na rede social virtual do que propriamente nas redes sociais humanas, físicas. Além do mais, o professor precisa ter essa capacidade de articular o conhecimento da disciplina que ele está trabalhando com outras disciplinas do currículo escolar. Eu estou trabalhando filosofia, mas o meu conteúdo de filosofia está se relacionando sempre com sociologia, com história, com língua portuguesa. Então, esses aspectos eu preciso estar trazendo para promover essas ligações que vão fazer com que o aluno perceba a importância dessas relações para a compreensão da totalidade do conhecimento. E outra coisa é sempre ter materiais extras. O estudante que está na escola hoje ele não pode se contentar só com a quantidade de informação que o professor passa. Na verdade, a informação está disseminada e o trabalho do professor é outro. Diz o Manuel Castells que o papel do professor já é diferente. Ele não é mais dar informação, pelo contrário. O papel do professor agora é trabalhar com o aluno para que ele seja capaz de selecionar a informação que ele já tem disponível através da rede mundial de computadores. Como é que eu consigo fazer tudo isso? Né? Para mim fazer tudo isso, eu tenho sempre que estar pensando em uma pergunta. Né? Tenho sempre que estar focado em uma pergunta. Qual é o deslocamento de aprendizagem que eu vou promover? E quando eu falo em deslocamento de aprendizagem, não é uma pergunta que seja fácil só para o professor responder, não. Ela é uma pergunta para o aluno responder. E responde da seguinte forma: o aluno ele tem uma capacidade muito grande de dizer se ele está aprendendo, se ele está conseguindo entender aquilo que o professor está falando. Até porque quando a gente fala de processo de ensino-aprendizagem, a gente está falando de processo de comunicação. E a comunicação ela tem duas vias. Então é preciso que eu fale, mas eu preciso ser entendido. Se eu não for entendido aquilo que eu quis comunicar, não vai fazer sentido, certo? Então, esse processo de deslocamento de aprendizagem é essencial. E para que o professor seja capaz de promover esse resultado aí, é preciso que a ação seja focada no planejamento. Eu fiz questão aí de a gente pensar o planejamento depois de pensar deslocamento de aprendizagem, depois de pensar o que é uma aula que seja interessante para o aluno. Porque o planejamento é justamente a ferramenta essencial para que a gente consiga fazer esse desenvolvimento de aprendizagem. Certo? Então, como é que a gente faz esse processo? Como é que eu faço um planejamento? Eu preciso me ligar em algumas informações. Que informações? Primeiro de tudo, eu preciso saber qual a duração das minhas atividades.
Se eu tenho uma aula de 30 minutos, eu tenho que ter quantidade de informação, de ação a ser desenvolvida com os diferentes sujeitos para esse tempo. Nem posso pensar uma quantidade de ação tão grande que ultrapasse o tempo de 30 minutos ou de 50 minutos em sala de aula. O tempo de uma aula de filosofia, por exemplo, é 50 minutos. Então, se o professor ele tem uma aula de 50 minutos, mas ele planeja ação para 2 horas, ele não vai conseguir dentro daquele tempo que ele tem disponível. Então, ele precisa se preocupar com a disponibilidade de tempo que ele tem para atuar. Do mesmo modo, ele não pode ter uma aula de 50 minutos e de repente o aluno está 20 minutos sem fazer nada, né? Até porque não tem coisa mais chata do que isso, ficar sem fazer nada. Às vezes até o aluno diz que é legal, mas quando é depois ele diz, não, aquele professor ali fica sem fazer nada na sala. Então o planejamento ele ocupa esse espaço muito importante de discutir o tempo. Outro aspecto que a gente precisa considerar é a pesquisa. O professor em sala de aula, ele precisa ser um pesquisador, porque ele precisa não só ver o conteúdo que ele tem lá previsto no plano anual dele, nos livros didáticos, mas ele também precisa buscar os conteúdos da atualidade que se relacionam com aquele conteúdo, os conteúdos de outras disciplinas, materiais extras que ele pode passar para os alunos. A gente já viu esses aspectos lá quando a gente falou da execução da aula, mas é no planejamento que ele vai pesquisar todo esse material. Então o professor, ele, além de ser professor, ele precisa ser pesquisador. Ele precisa ter clareza que ele tem que estar buscando constantemente se aperfeiçoar, buscar mais informações. Até porque o aluno que está hoje na sala de aula, ele tem muita informação. A informação está disseminada. O aluno tem acesso. Então o professor também tem que estar buscando se atualizar e ter esse acesso, para que, tendo acesso, ele consiga também promover essa aprendizagem dos estudantes. Adiante. Depois disso, dessa pesquisa, eu tenho que ter muito claro, a partir do conjunto de materiais que eu pesquisei, eu tenho que ter claro quais são meus objetivos e conteúdos. Mas por que o objetivo e conteúdo aí está antes da pesquisa? Porque quando eu falo em aprendizagem, deslocamento de aprendizagem, eu preciso pensar, na verdade, um outro nomezinho, né? Competência. Se eu pensar competência, eu tenho que ter, primeiro, uma quantidade de informação suficiente através da pesquisa, que me dê condições, obviamente, de construir os meus objetivos de forma clara, meus objetivos de aprendizagem, considerando aí o que eu espero, a partir da minha visão pedagógica, o que eu espero promover de deslocamento de aprendizagem dos meus estudantes. Então, a partir daí, eu desenho os meus objetivos. Desenhados os meus objetivos, eu passo para o conteúdo. Qual o conteúdo que eu pretendo transmitir para o estudante? Certo? Se eu quero atingir um determinado objetivo, eu quero entender que ele entenda, por exemplo, como é que foi construído o atual modelo de democracia representativa. Se eu quero fazer isso, tem um conjunto de materiais que contribuem. Eu vou usar todos. É preciso ter clareza de que a gente não tem condições de ver tudo numa carga horária de ensino médio. Então eu preciso dar uma encurtada nisso. Como é que eu vou encurtar isso? Nesse momento aqui da seleção dos conteúdos. Eu preciso ter o conhecimento através da pesquisa completa, mas eu preciso selecionar esse material. A partir disso, eu vou pensar quais são as metodologias que eu vou utilizar. Quando eu falo em metodologia, a gente tem um desafio muito grande, porque cada turma ela tem um conjunto de alunos que são diferentes, que requerem experiências diferentes. Bastaria a gente falar aí nas inteligências múltiplas. Os alunos têm inteligências múltiplas, têm capacidades diferenciadas, têm interesses diferenciados. E o professor precisa realmente ter essa capacidade, essa sagacidade, né, de perceber quais são esses interesses, quais são essas inteligências que o aluno tem e saber aproveitar isso para contribuir com o conteúdo. A gente tem estudantes que pesquisam muito na internet.
é preciso que o professor saiba aproveitar essa pesquisa dele para trazer conhecimento para a sala de aula. O aluno, de repente, é um aluno que gosta de brincar, ele gosta de contar piada na aula. O professor tem que ter essa sacada de que ele precisa usar isso. Ou ele tem duas opções: ele bate de frente e vai criar um problema de relacionamento na sala, ou ele aproveita a piada e traz o aluno para contar uma piada sobre o conteúdo. Então, tudo isso é um conjunto de metodologias. Eu vou trabalhar um texto, qual o texto que eu vou trabalhar, qual o tamanho desse texto, qual é o nível de facilidade de leitura, de interpretação desse texto. Então, tudo isso precisa ser pensado com muita clareza. Eu vou trabalhar o texto com a sala toda, vou trabalhar em pequenos grupos, depois eu vou socializar. Então, são questões de metodologia que implicam aí no tempo que o professor tem para trabalhar esse conteúdo. Ademais, eu preciso pensar nos recursos, eles são os últimos a serem pensados. Eu preciso ter clareza dos conhecimentos, dos objetivos, dos conteúdos e dos métodos que eu quero utilizar para pensar o recurso. Eu coloquei recursos necessários e disponíveis. Às vezes eu penso aí que eu preciso de uma lousa digital na minha sala de aula. É um recurso necessário, porque eu gosto de desenhar, eu quero fazer uns desenhos bonitos para os meus alunos, tranquilamente. É um recurso necessário. Vamos a outra questão. Ele está disponível na escola? Se ele estiver disponível, show de bola, eu vou poder utilizar. Infelizmente, se ele não tiver, eu preciso ter um plano B. E se ela não funcionar? Vamos dizer que tem. Se ela não funcionar, eu também tenho que ter um plano B. Então, é preciso ter muita atenção com essa questão dos recursos necessários e disponíveis. É livro de filosofia que eu vou utilizar? Qual a quantidade que eu tenho? Isso é uma coisa que precisa ser vista antes, no planejamento. Eu já preciso ter esse material selecionado. O professor não pode chegar na sala de aula e dizer: gente, eu acho que hoje eu vou usar um texto aí de filosofia. Alguém pode ir lá na biblioteca ver se tem? Bom, isso pode até acontecer, mas o que vai representar, na verdade, isso para os alunos, para a percepção do aluno, é que o professor não tem domínio ou do conteúdo ou do seu próprio planejamento. Isso tira a autoridade do professor. Então é um detalhe muito pequeno, mas que tem uma influência sobre esse relacionamento. E aí implica a bibliografia. E a gente precisa pensar também em avaliação, que aí já se refere exatamente a esse deslocamento de aprendizagem do estudante, certo? Que se centra aí, mais uma vez, nessa questão de como é que a gente visualiza a aprendizagem do estudante. Eu coloquei essas duas possibilidades. Eu quero apenas reproduzir o que já está posto na sociedade, ou eu quero criar possibilidades de transformação. Isso precisa ser claro. Apesar de se falar muito em escola sem partido, gente, de fato a escola tem partido sim, e ele está estabelecido. O professor precisa ter claro que o partido é esse também. O que ele quer, qual a contribuição a partir da aula dele que ele quer dar para a realidade em que vivem os alunos. Então, quando a gente fala em prática pedagógica e filosofia, a gente precisa ter claro qual é o papel que a filosofia ela exerce na formação desse jovem. E não é na formação desses jovens só para aprender, para passar na prova. Não, mas qual é a contribuição que ela tem, que ela vai oferecer para o aluno, que depois vai estar na sociedade. Como é que ele vai atuar como cidadão a partir das práticas que foram trabalhadas com ele com relação à minha disciplina de filosofia. Certo? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Um grande abraço.